Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 15, versículos 1 em diante. Quem encontrou, diga amém. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo, verso 11 agora. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali dissipou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Olhe para o versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, Deus, fala conosco nesta manhã, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos dizem, podeis sentar. Meus irmãos, essa é uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. É também chamada de parábola do filho pródigo. Todavia, eu gosto de chamar ela de a parábola dos 2 filhos e do pai, porque a centralidade da mensagem não é somente no filho que foi, mas também no pai e no filho que ficou, e num bezerro cevado que foi a causa da indignação do irmão mais velho que havia ficado. Essa parábola, ela foi suscitada como uma resposta de Jesus às críticas exacerbadas dos religiosos que estavam indignados ao perceber que Jesus fazia festa, se alegrava, mandava tocar-se trombeta e fazer celebração por aqueles pecadores que vinham e se assentavam aos pés de Cristo para ouvirem a mensagem de Deus e encontravam regaço, acolhimento, ninho e aconchego nos braços de Jesus. E os fariseus e publicanos e escribas, aliás, vendo que os publicanos e pecadores eram acolhidos por Jesus de Nazaré, eles então se irritaram por Jesus estar comendo e celebrando com gente de uma reputação que era duvidosa, que era inaceitável, que era ruim do ponto de vista da religião. Então Jesus conta essa parábola para dar resposta a esses religiosos que criticam Jesus por ele receber, comer e estar perto de pecadores. De fato, tem 2 grupos aqui que estão perto de Jesus, que são os publicanos e pecadores, e que são aqueles que são religiosos, fariseus e escribas. E Jesus conta essa parábola retratando justamente
os dois grupos, os fariseus e os publicanos, os fariseus e os escribas, que representam os religiosos, os sujeitos da moralidade, e os publicanos e pecadores, representando esse filho mais novo que vai embora e dissipa e consome todos os seus bens com as meretrizes. E Jesus representando aqui também um pai que é totalmente diferente de tudo aquilo que a religião havia estipulado, pensado, refletido a respeito de quem ele era. Então aqui nesse texto, a grande verdade central é que Jesus está revelando para nós nessa manhã dois tipos, duas maneiras de estarmos igualmente perdidos. Vou repetir, esse texto, Jesus está revelando duas formas, duas maneiras de perdição, ou duas maneiras de nós estarmos igualmente perdidos. Porque o que Jesus está falando aqui é que há dois tipos de perdição. Primeira é a perdição do sujeito amoral. E a segunda perdição é a perdição do moralista. Mas ambos estão completamente perdidos. Tanto aquele que é amoral, como aquele sujeito que é extremamente moralista. Ambos estão precisando receber gozo, salvação, arrependimento, reestruturação para a compreensão de fato do que é o Evangelho e do que é o reino de Deus. Ambos estão perdidos, de maneira que eu posso estar perdido por estar numa mesa de bar, bebendo, na jogatina, no prostíbulo, mas eu posso estar perdido dentro da igreja, levantando a mão, cantando e orando. Eu posso estar igualmente perdidos, e é tanto que o pai sai, não apenas para o filho que se perde, mas o pai sai para tentar conciliar, reconciliar, salvar e fazer entrar na festa o filho mais velho que se acha o moralista salvo. E eu gostaria de falar dessas duas perdições. Primeiro, a perdição do sujeito amoral, que é esse garoto aventureiro, esse garoto alucinado por diversão, por brincadeira, por curtição e por prazeres. Que esse menino cheio de ambição, que chega para o pai e diz: pai, eu quero a minha herança, eu quero viver minha vida, eu vou embora, me dá o que me pertence e eu vou curtir a vida distante de ti, de motel em motel, de prostíbulo em prostíbulo, de rendezvous em rendezvous, de curtição em curtição, e ele vai quebrar tudo que tem, até que tudo venha se secar, até que tudo venha ser dissipado. E este ser, que é o mais novo, que vai embora para gastar os bens do pai no mundo aí fora, ele vive uma perdição por algumas razões que eu vou dizer que são três. Primeira, ele se perde porque ele é um sujeito que busca autoindependência individualista. Você pode dizer comigo? Ele busca, não diga, ele está perdido pela busca de autoindependência individualista. Ele chega para o pai e diz: me dá minha herança, me dá porque eu agora sou o dono do meu destino. Eu agora sou o Senhor da minha história. Eu agora sou aquele que traço as minhas próprias metas. Sou eu que banco a minha própria alegria, a minha própria felicidade. Eu quero teus bens, mas eu não quero você, porque eu não preciso de você para ser feliz. O que eu preciso é da minha herança, e eu vou ser o Senhor do meu próprio nariz. Eu vou ser o guia do meu próprio caminho. Chegou a minha vez, eu vou viver do jeito que eu quero. Eu sou o Senhor da minha história. Eu não quero saber de pai, eu não quero saber de irmão, eu não quero saber de leis, eu não quero saber de princípios que regem as questões a respeito de herança. O que eu quero é viver a minha vida, o que eu quero é ser o meu próprio guia.
A vida deste homem é a vida do sujeito auto-independente, que não precisa de Deus nem de ninguém para nada. O que ele quer é fazer sua própria vida acontecer conforme a vontade que lhe der na teia. Ele só pensa em si mesmo. A vida é minha. Eu não quero saber mais de criar filho. Eu conheço gente assim. Eu lá quero saber de ser fiel a meu esposo. Eu não quero mais saber de ser fiel a minha esposa. Eu não quero mais saber de guardar as regras do lar, da família. Agora é a hora de eu curtir a minha vida. Afinal, essa existência é breve. Eu tenho que curtir. Eu tenho que desenvolver alegrias, novos relacionamentos, curtição. Então é minha vez. Eu vou embora. Eu quero é viver para mim. E sai chutando tudo de princípio, tudo de lei, tudo de regras, e vai viver a vida dissolutamente. Essa é a primeira razão por que ele está perdido. Porque ele é um sujeito que busca auto-independência individualista. Ele não pensa no pai, ele não pensa na dor do pai, ele não pensa na ausência que ele vai criar, nas percepções que a vizinhança vai ter da dor do próprio pai, porque era proibido um filho pedir herança ao pai em vida, era contra a lei. Um filho que pedia a herança ao pai, o pai estando vivo, era um significado na lei que era o mesmo que ele está desejando a morte do pai. Era o mesmo que ele dizer: você está demorando demais para morrer, e eu não vou esperar você morrer para curtir. Eu quero é curtir agora, o momento é agora, a vida é agora, me dá minha herança, você não morre, eu quero é curtir minha vida. Era uma coisa tão horrível que a sociedade amaldiçoava o garoto que fizesse isso com o pai, mas ele não está pensando nas consequências. O que ele quer é ser o senhor do seu próprio destino. A segunda razão pela qual ele está perdido é porque ele está perdido, porque ele está buscando prazeres e buscando um distanciamento do referencial paterno. Preste muita atenção nisso. Ele também está buscando um distanciamento do referencial paterno. Eu sei bem o que é isso. Quando eu ia para as festas e para a curtição, eu podia estar na gandaia que eu estivesse, eu podia estar curtindo com mulheres como eu estivesse. Se meu pai e minha mãe aparecessem de frente para mim, me vendo beijar mulher, brincar, beber, eu esfriava, virava uma pedra de gelo e virava o homem mais tímido e envergonhado da festa. Porque o pai estava perto, porque minha mãe estava olhando. E eu não conseguia ser aquele devasso na frente de pai e de mãe. Então eu queria que a festa fosse o mais distante possível do pai e da mãe, porque eu não acreditava em possibilidade de prazer, em alegria e diversão com pai e com mãe olhando. Esse garoto então diz: eu peguei a herança, mas não dá para ser feliz o pai perto. Não dá para ser feliz o pai olhando. Não dá para ser feliz sentindo o perfume dele, o cheiro dele, ouvindo a voz dele, que me lembra o que é correto, que me lembra o que é certo, que me lembra o que é bom, que me lembra qual é o caminho que eu devo viver. Então o texto diz que ele, recebendo a herança, ele partiu para uma terra distante. Ele partiu para uma terra longe. E quando a Bíblia diz partiu para uma terra distante, ela está dizendo que ele partiu para além, para distante das fronteiras de Israel. Ele partiu para os territórios gentílicos, para os territórios que não tivesse nada que lembrasse a ele que tem Deus, que tem palavra, que existe Espírito Santo. Ele não queria amizade com ninguém que tivesse qualquer tipo de conhecimento a respeito da palavra, porque receber amizade e amigo, quem quer que seja, que lembre a ele do Pai, da voz do Pai, dos princípios do Pai e da palavra do Pai, vai tornar a festa dele um gelo, porque ele não consegue fazer o que quer, sabendo do Pai, vendo o Pai, ou estando perto de gente que faça ecoar o que o Pai estabeleceu como sendo correto para a sua vida. É assim com pessoas dentro da igreja.
É assim com gente que está na casa de Deus e quando quer curtir do mundo, quer se afastar não apenas da igreja, mas quer se afastar também dos convívios com aquelas pessoas que de alguma maneira façam ecoar a partir da vida dela a voz do Pai para a vida delas. É por isso que quando elas saem da igreja, não deixam apenas a igreja, mas deixam os amigos da igreja. Porque são os amigos da igreja que fazem nós ouvirmos a voz do Pai que diz assim: não é bom esse caminho, não é bom esta maneira de viver, não é boa esta maneira de fazer a vida acontecer. E aí a gente quer ir para terras distantes, onde as pessoas que nos cercam não nos façam em nada lembrarmos do Pai. Então a presença do Pai incomoda e ele não consegue pecar no motel do lado da casa do Pai, ele não consegue beber no bar próximo da casa do Pai, ou perto de gente que anda na casa do Pai, porque o Pai é um referencial de princípios que ele quer quebrar. Então ele se afasta, não apenas da terra, mas de todos e quaisquer amigos e pessoas que lembrem e façam ecoar o referencial do Pai. Mas esse garoto também está perdido. Em terceiro lugar, ele está perdido porque ele está na busca absoluta pelo prazer. Você pode dizer comigo? Ele está na busca do prazer absoluto. O que é isso? Hedonismo. O texto diz que ele partiu para uma terra distante. Presta atenção, o texto diz assim: e ele dissipou. Essa palavra é muito forte. Ele dissipou os seus bens. Ele dissipa, e a outra palavra diz que ele consumiu. Que isso fala a respeito de alguém que limpa o copo até não deixar nada. É alguém que mergulha em todos os barris, em todos os potes, em todos os mananciais de prazeres e diversões mundanas, e mergulha com tanta sede nos prazeres que dissipa todos os recursos possíveis da sobriedade e faz com que tudo que esteja disponível no mundo seja consumido de forma imediata pelo seu desejo de abocanhar alegrias e diversões, e ele consome e dissipa tudo. É gente que vai criando dentro de si uma espécie de buraco negro, vai criando dentro de si um abismo de desejos, em que você, quanto mais mergulha em prazeres, mais vazio fica, mais faminto fica, e chega uma hora, irmãos, que tudo acaba. Porque a Bíblia diz que os seus bens não deram conta de bancar algo que de fato lhe desse satisfação plena. Porque quanto mais ele comprava desejo, mais desejo ele tinha de comprar. Quanto mais desejo de comprar alegria, felicidade e paz, mais infeliz e vazio ele ficava. E para se esquecer da infelicidade de hoje, ele mergulhava no vício do dia para esquecer o dia, sabendo que no outro dia já teria que usar mais vícios para esquecer do vazio que a noite passada tinha gerado para o dia. Então assim ele ia vivendo como uma sanguessuga, sem encontrar satisfação em nada do que o mundo lhe dava. Mas tem uma hora que a Bíblia diz: os recursos acabaram. Porque tem uma hora que os recursos acabam, irmão. Mas quando a Bíblia fala de recursos acabam, não é só dinheiro não. Acaba fígado, acaba pulmão, acaba intestino, acaba a mente. Eu conheço gente que está cadavérico por causa de crack, por causa de cocaína, por causa de pornografia, por causa de prostituição. Porque o pecado oferece vida, mas ele mata. O pecado consiste em destruir todas as heranças que o Pai nos deu. Ele é terrível. Pecado e a morte se casaram, e só o arrependimento pode anunciar o divórcio hoje e trazer nova vida e esperança para você. Pastor Batista chegou para o Elvis e disse: Elvis, você vai morrer. Ele disse: pastor, eu não sei o que fazer, eu já estou consumido demais por essa sociedade de prazeres. E aí você diz: poxa, que perdição terrível.
Essa é a perdição do sujeito que está lá fora, do sujeito que está agora nos bares, nas praias, nos shoppings, pensando qual vai ser a bagaceira que ele vai fazer no fim do dia. Gente que está dizendo agora: eu quero beber hoje até me esquecer quem sou eu, porque eu não quero me encontrar comigo, porque eu sou um lixo. Então foge de si mesmo nos vícios. Gente que está dizendo: qual é a prostituta que eu vou pegar hoje? Esse sujeito está perdido. Esse auditório talvez não seja feito hoje de manhã por este perdido amoral, mas é possível que nesse auditório hoje de manhã nós tenhamos pessoas que estejam vivendo a perdição do filho mais velho, a perdição daquele que é moral, daquele que é corretinho, daquele que diz: eu sou verdadeiro, eu trabalho para Deus, eu vivo para Deus, eu não mato, eu não roubo, glória a eu, louvado seja eu, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, mentirosos e adúlteros. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejum 3 vezes por semana, aleluia a eu. E não sabes que está igualmente perdido. O moralmente perdido é o filho mais velho. E essas pessoas estão geralmente dentro das igrejas. E é exatamente por isso que muitas vezes os filhos pródigos têm medo de entrar aqui, porque tem medo da gente matar eles. É tanto que a Bíblia diz que o pai teve que sair para fora ao encontro do mais novo, do pródigo, porque se deixasse o irmão velho pegar o menino antes do pai chegar, o irmão mais velho teria matado. É por isso que a Bíblia diz que o pai fica na janela e quando vê ele vindo longe, corre para fora para buscar ele lá fora, porque se deixar ele entrar na comunidade dos perdidos moralistas, o filho mais novo seria morto pelos nossos apontos, pelos nossos julgamentos, pelos nossos olhares que apontam, que não tem misericórdia nem compaixão, que transformaram a igreja no reduto da sala de justiça, do super-homem e da mulher maravilha. Mas aqui não é isso, aqui é hospital para pecador, aqui é casa de recuperação para gente que precisa de misericórdia e de se arrepender. Mas esse menino, que é o mais velho, está perdido. E qual é a perdição, irmãos, que pode ocorrer na nossa vida? Está clara no texto. A primeira coisa que faz o sujeito se perder moralmente, cheio de religião, de moralismo, quase que vira primo de Nicodemos, parecido com Anás. Primeira característica da perdição desse ser moralista é que ele é um ser cuja vida falta festa sagrada. Você pode dizer comigo: é alguém cuja vida falta festa sagrada. Você pode dizer, repetir isso comigo: é alguém cuja vida, cuja espiritualidade falta festa sagrada. Pergunte para o seu irmão: tem festa sagrada acontecendo dentro de você? Existe festa sagrada acontecendo na maneira como você se relaciona com o Pai, na maneira como você vê o Pai tratando os perdidos. Você faz festa quando vê as ações de graça, de bondade, de misericórdia, de compaixão do Pai em relação a gente que não merece. Isso vira sua festa? Ou você é alguém que quer o culto, desculpe a palavra talvez chula e talvez indelicada às nossas mentes moralistas, mas você gosta do culto permeado de cacete? Religioso é aquele viciado na teologia do Charles Bronson, é o rinhador de pitbull. Qualquer pedaço de carne que aparecer, abocanha e morde. Qualquer traço de imperfeição que aparece, pega ele, mata ele, queima ele. Gente sem festa na alma,
Gente que vê um Deus cruel, com raiva de todo mundo, incapaz de fazer festa e de celebrar. E ele vem voltando da roça, contou as ovelhas do pai, os cabritos do pai, os bois do pai, os camelos do pai, e vem de um dia de ralação eclesiástica. E de repente vai se aproximando, e escuta o barulho de uma banda melhor que tinha tocando. A casa está cheia de gente no alpendre, é gente conversando, é gente sorridente, é gente se alegrando. Ele vê que as vizinhanças, os amigos das cidades vizinhas, a fazenda vizinha, está todo mundo conversando, cada um com um copo de Coca-Cola na mão, conversando, e os sorrisos se manifestam. E lá dentro do salão, a dança era tão forte que ele não apenas ouviu o barulho das músicas, o texto diz que ele ouviu o barulho das danças. E disse um certo filósofo: eu não creio num Deus que não dance. Você vai ver gente dançando na Nova Jerusalém, as virgens se alegrarão, os velhos se alegrarão e saltarão de prazer, aleluia, na festa dos arrependidos. Mas ele ouve aquele som e o que é isso que está acontecendo aqui em casa hoje? Eu estou ouvindo gargalhadas aqui dentro. Aqui não pode rir, aqui não pode brincar, aqui não pode se divertir, aqui todo mundo tem que ficar enquadrado dentro. Eu saí de casa hoje de manhã, estava tão bom. Um vazio dentro de casa, um silêncio, pai na janela olhando para o tempo. E eu volto agora, está lotado, é gente cantando, é gente dançando. O que é que está acontecendo aí? Você conhece gente assim, irmão? Aí chega um amigo e diz: sabe o que foi que aconteceu que está dando toda essa festa aí? Aquele teu irmão que gastou os bens do teu pai com as prostitutas, chegou aí com uma catinga de porco tão grande. Teu pai abraçou ele, deu um cheiro, aquela chinela que saiu agora. Teu pai comprou e deu para ele aquele anel que estão vendendo ali na joalheria. Teu pai deu para ele aquele bezerro mais gordo que tinha ali no curral. Teu pai mandou matar e dar a ele, e convidou todos os seus amigos para celebrarem uma festa de arromba pela volta do teu irmão. Ele fica indignado. Ele entra em crise. Ele fica chateado com a bondade do pai. A raiva dele é porque o pai é bom. A raiva dele é porque o pai perdoa. Você sabia que tem religioso que ficaria indignado se soubesse que Deus aceita irmã de calça comprida? E ele diz: eu não vou lá, aquela igreja mundana, as irmãs usam calça comprida. As irmãs botam um brinco lá. E tem uma aqui em Cascavel que diz que é pecado até usar sabonete. Que ele fica com raiva. Eu te sirvo como religioso e tu nunca me deu um cabrito. Olha o trauma dele. É gente da igreja que não celebra, gente na igreja que não ri, gente na igreja que não tem prazer na espiritualidade, gente na igreja que não pode ouvir algo engraçado que diz que é pecado, gente na igreja que não tem prazer de estar na casa do Pai, que vive numa relação com Deus que é: eu tenho que dar serviço para Ele me dar cabrito, eu tenho que ser perfeito para eu alcançar o céu. É gente que não acredita que o Deus da Bíblia é um Deus que celebra, é um Deus que manda anjos celebrarem por um pecador que se arrepende. Eu conheço gente que não sabe ser feliz, mas tem ódio de quem sabe ser feliz.
Gente que não se alegra, mas tem pavor a gente alegre. E qualquer pessoa que apareça alegre na igreja, ela diz: está com as asinhas muito altas, alguém tem que cortar as asas dela. Gente que se alegra com os que choram e chora com os que se alegram. É essa doença religiosa que está entrando em muitas igrejas, que faz o culto apenas uma liturgia pedrada, sem vida, sem cor. E as pessoas são apenas robotizadas a um modo moral de viver, mas sem nenhuma alegria na relação com Deus. Foi por isso que Davi disse assim: confia no Senhor e faze o bem, e tu ardarás a terra, e tu serás alimentado. Mas ele diz: deleita-te também no Senhor. Ele diz em seguida, eu não estou pulando o texto não. Ele diz em seguida: olha, confia tu no Senhor e faze o bem, e tu habitarás na terra e serás alimentado. Mas deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Gente que não se deleita em Deus, que não tem prazer em Deus, que não se diverte em Deus, que a relação dela com Deus é semelhante àquela relação que alguém diz para mim: pastor, o senhor, para pregar assim, o senhor tem que pagar um preço na oração, né? Aí eu digo: meu irmão, no dia que ficar 2 horas com a minha esposa num lugar só eu e ela, for ter que pagar um preço, o que é que tu está fazendo? Não, eu estou pagando o preço. Que preço? Rapaz, tem que ficar 2 horas com a minha esposa aqui. Eita, preço alto. É isso? É assim que é a sua relação de amor? Ficar com sua esposa 2 horas é pagar preço? Ficar abraçado com um filho que quer bem a você, que quando você chega de papai, papai, e você abraça ele e diz: meu Deus, olha o preço que eu tenho que pagar, ficar com esse menino. Isso é pagar preço. Quer dizer que está na presença do Pai, abraçar o Pai, contemplar o Pai, olhar para os atributos, para a grandeza. Isso é pagar preço? Não, é prazer, é minha alegria, é a alegria da minha vida. Melhor é um dia em tua presença do que 1000 dias lá fora. Aleluia. Segunda razão: ele é um garoto que tem tudo, mas falta a ele liberdade. Ele vive preso, aprisionado à religiosidade, aprisionado a conceitos pedrados, que um dia eu também já fui, que um dia talvez você também foi. Eles não conseguiam entender um Deus que é Deus para fazer o que Ele quer. Um Deus que é livre. Escute, amigo, Deus é livre. Deus não quer saber o que o teólogo pensa dele. Quando Deus quer fazer algo, Deus é livre. Deus não tem secretárias e secretários, Ele faz o que Ele quer. Porque o que a religião não tinha era a capacidade de enxergar a possibilidade de um Deus que tem liberdade de fazer aquilo que perante a lei era totalmente contrário a tudo aquilo que Moisés e os profetas haviam dito. E o que é que a lei dizia? Por exemplo: amaldiçoado seja todo homem que apacenta porcos. E todo e qualquer judeu, se tocasse na mão de alguém que cuidou de porcos, era na mesma hora colocado para fora do arraial para participar de ritos de purificação. Mas agora ele soube de um pai que cometeu um lapso comportamental de correr. Era proibido pelo Talmud, de um homem que corre. Era indigno correr. Agora imagine aquela região moralista, imaginar um Deus que abraça. Um Deus que abraça. A gente gosta do Deus do Sinai cuspindo fogo. Aí Jesus vem e diz: Pai, chama ele de Pai. E diz que ele corre na direção do perdido. Que a iniciativa é dele, que a ação é dele,
que ele abraça o filho. Mas o texto vai mais longe. O texto diz que ele beija. Imagine um moralista ouvindo isso. Eu quase fui excomungado na Paraíba, porque depois que a minha esposa deu um recado no final do culto, ela deu um recado, e na hora que ela foi passar o microfone para me fazer a oração final, ela me deu um selinho. Eu quase fui escorraçado, porque era pecado beijar minha esposa em cima do altar. Porque na cabeça do religioso ele ainda está na lei de Moisés. Esse aqui é sagrado, esse chão é mais puro do que o chão ali embaixo. Essas paredes são mais sagradas do que as paredes do meu quarto, de maneira que eu posso ver programas imorais no meu quarto. Mas se eu passar aqui na igreja, o pastor está passando uma novela na igreja, mas na tua casa pode. É loucura a cabeça de um moralista. E ele beija. E aí o menino chega e diz: há tantos anos. Olha a angústia desse rapaz. Há tantos anos eu te sirvo, sem nunca transgredir nenhum mandamento, e tu nunca me deu um cabrito. Ele tem um complexo, o complexo do cabrito. Aí o pai diz: meu filho, que loucura! Tudo que é meu é teu. Tu está vivendo dentro da nossa casa como se tu não fosse filho. Tu está vivendo aqui como se tu fosse um empregado. O que é meu é teu. Tu lá precisa me pedir para pegar um cabrito. Tu não precisa me pedir não, tu tem liberdade de pegar o que tu quiser, menino. Tira esse sapato, bota o pé no chão e pede um suco. Mas em terceiro lugar, ele está perdido, porque falta nele relação com o pai. Ele não tem relação com o pai. Ele sabe das coisas do pai. Ele sabe quantas ovelhas o pai tem. Ele sabe quantas vacas, quantos bois, quantos cabritos, quantos bezerros o pai tem. Ele sabe quantos hectares é a roça, o nível da água, quanto tem de grão, quanto tem de trigo. Ele sabe os empregados. Ele organiza a fazenda, mas ele não se relaciona com o pai. Ele se relaciona com os negócios do pai, mas ele não tem relação com o pai, porque ele não conhece o pai. Aquele outro garoto mais novo sabe mais do pai do que ele. Está vivendo lá fora, mas sabe mais do pai do que esse que está perto do pai, e ao passo que está perto está longe. Isso é confuso, mas geralmente as pessoas que mais falam de Deus são aquelas que menos conhecem de Deus. Gente que conhece tudo de evangelismo, sabe tudo de missões, sabe tudo sobre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Gente que conhece tudo sobre o bom andamento litúrgico de uma igreja, sabe todos os códigos e rudimentos da instituição da Assembleia de Deus Canaã, mas não conhece o Pai. Pai é um estranho, perto do pai, mais longe. Porque quando ele vê o pai perdoando, ele diz: não, que pai é esse? Ele não sabia que o pai era generoso, que o pai era misericordioso, que o pai tem um amor que é maior do que toda e qualquer percepção moral da religião. Percepção que ele tem aqui de um pai duro, exigente, um pai tão duro que ele tem medo de pedir ao pai um cabrito. Tu nunca me deu. E por que tu nunca pediu?
É um pai para quem ele tem medo de confessar os desejos que ele tinha de fazer uma festa com os amigos. É um pai que existe apenas para ser servido. Eu estou aqui, eu nunca transgredi. E o que tem de gente perdida dentro da igreja? Porque vê esse tipo de Deus. Um Deus que não é bom. Ah, pastor, eu caí em pecado. Aí gente vê Deus com a vara na mão, dizendo: está perdido, infeliz. Escute, quando você erra, tanto Deus como o diabo revelam o teu pecado. Mas como é que eu sei quando é Deus que está revelando e quando é o diabo? Sempre que você erra, o diabo chega e diz assim: errou, hein? Tem mais jeito não, é melhor tu se sujar logo, tu já está sujo, tu acabou com tua vida, não tem saída. Mas quando é Deus, Deus diz: errou, hein? Mas levanta-te, tem jeito, eu estou te esperando, eu vou te dar um banho, eu vou te colocar a melhor roupa. Então o pai saiu para pegar o mais novo, mas ele também saiu para pegar o mais velho. E o que Jesus está querendo é conciliar os dois dentro da festa. E como é que ele salva a gente, irmãos? Primeiro eu quero mostrar como é que ele salva o sujeito que é amoral. Como é que ele salva os amorais que estão lá fora? Primeiro ele quer salvar os amorais. E como é que ele faz isso? Ele quer mostrar às pessoas que elas podem ser salvas, mostrando a elas ou levando elas a terem um encontro do real com o significado do mundo. Você pode dizer comigo? Repita, mesmo sem entender, que você vai entender. Diga: Deus permite as pessoas terem um encontro real com o significado do mundo. Quem quer ganhar seus parentes aqui para Jesus, diga amém. Como é que eu faço, pastor? Nada. Deixem elas terem um encontro real com o mundo. Deixem elas terem um encontro real com o mundo. Deixa, vai cultuar o prazer, vai para o culto da fantasia, vai para o culto das paixões, vai para o culto ao sexo, vai para o culto às bebedeiras, às diversões, vai para o culto às curtições, vai para o culto aos carnavais, vai, mergulha, vai, que uma hora ou outra ela vai se encontrar com o que é o mundo, e quando ela se acordar, ela vai ver que aquilo vai levar ela a ficar no chão com porcos, desejando comer bolotas de porco, e ninguém vai lhe dar nada. Aquele garoto vai para os prazeres, para a terra do prazer, para a terra do sexo, para a terra das diversões e das pseudas alegrias. Mas na hora que ele se encontrar com a verdadeira realidade, ele vai estar sem dinheiro, sem amigo, junto de porco. É para isso que o pecado quer te levar, para pocilda, para querer comer comida de porco, mas ninguém vai lhe dar nada. Por isso que Deus diz: deixa ele ir, porque eu tenho certeza que ele não vai encontrar no braço de nenhuma prostituta, no gole de nenhuma bebida, ele não vai encontrar na tragada de nenhuma droga um prazer que se compare ao prazer que ele teve quando morava na minha casa. Faça nada, deixa ele provar como o mundo não presta, que ele vai lembrar-se da casa do Pai. Segundo lugar, ele salva esse sujeito amoral,
fazendo esse sujeito ter um encontro com ele mesmo. Porque o texto diz que ele, desejando comer das alfarrobas, ninguém lhe dava nada. Existe alguma coisa no pecado, irmãos, que tira a gente de si, que faz a gente existir apenas para obedecer pulsões e impulsões, e que rouba a gente de quem nós somos, de tal maneira que a gente diz quando cai em si: onde é que eu estava com a cabeça? Você já pensou nisso? Onde é que eu estava quando eu fiz isso? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Aí agora ele cai em si. Quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão e eu aqui passo fome. Vou voltar para a casa de pai. Como disse o grande puritano John Trapp, Cristo não é doce, enquanto o pecado não se faz amargo para nós. Cristo não é doce, enquanto o pecado não é amargo para nós. É quando o pecado é amargo que ele se lembra da doçura da casa do Pai. É quando o pecado fica ruim e ele diz que a casa do Pai é melhor. Precisamos desse encontro com nós mesmos. Agora, sabe como é que esse garoto é salvo? Em terceiro lugar, ele tem uma coisa nele que é muito difícil nós termos. Ele volta ao Pai, mas ele aceita a graça do Pai. Você pode dizer comigo, olhe para cá, irmãos, diga: ele aceita a graça do Pai. Você sabe que uma das coisas mais difíceis para a gente é aceitar a graça do Pai? A gente quer criar mecanismo para a gente se justificar. Irmãos, a gente quer mostrar: olha, Pai, eu voltei, eu mudei, viu? Eu mudei. Mas não, para com isso. Sabe aquele tipo de gente que não tem humildade para receber nada? O irmão chega: olha, eu senti de Deus de te abençoar. Não precisa. Cria vergonha na tua cara. Aceita a graça de Deus. É um Pedro que Jesus vai lavar os pés dele e ele: não precisa. Não precisa não, se eu não deixar, tu não tens parte comigo. Então me lava logo todo, Senhor. Eu não tenho mais nenhum tipo de problema de receber nada de ninguém, viu? Quem quiser me dar presente, mandar peixe lá para casa, comida, me ajudar, me dar sapato, perfume, eu não tenho nenhum tipo de problema. Eu recebo e ainda dou glória a Deus. E olha, eu não tenho nenhum tipo de problema de receber perdão, misericórdia, amor, compaixão. E de Deus me dá tudo que eu não mereço, infinitamente mais além. Davi disse: o que eu darei ao Senhor por tudo que Ele tem me dado? Já sei, eu vou beber do cálice da salvação. Davi é uma graça. Ele disse: olha, Deus me salvou. E o que é que eu vou dar a Deus pelo que Ele tem feito por mim? Deus, já sei o que é que eu vou te dar. Eu quero mais. Eu quero mais. Oh Pai, mas eu vou dizer para o Pai: pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele vai, e quando ele diz: Pai, pequei contra o céu, o Pai faz: você é meu filho. Não quero ouvir nada. Tragam a melhor roupa, a melhor veste, ponha sandália nos seus pés e anel no seu dedo. E o garoto fica: não preciso, me trata como... Não, o Pai... Faça-se em mim o teu querer. Aleluia. Tem gente que diz que quando a oferta é grande o cego desconfia. É porque a gente não crê que nada é de graça, porque nesse mundo tudo tem um preço.
Mas esse Deus aqui te deu tudo sem tu nada merecer. Aceite isso em nome de Jesus. Porque a grande dificuldade do religioso ser salvo é que ele não aceita a graça. E eis aqui, quem pensa que merece não recebe. Porque o outro achou que o pai ia dar um cabrito porque ele cumpriu tudo que o pai e nunca transgrediu. Mas Jesus salva esse sujeito também moral. E como é que Jesus salva esse sujeito moral, moralista? Que está aqui hoje de manhã. Eu não sou como os adúlteros, os pecadores, aleluia. Tenho 200 anos de crente, nunca olhei para um rabo de saia, nunca transgredi. O pior é que o moralista, ele é mentiroso. Ele quer demonstrar o que ele não é. Ele diz, pai, há quanto tempo eu te sirvo sem nunca transgredir? É mentiroso. Porque aquele homem que diz que não peca é mentiroso e a verdade de Deus não está nele. Todos transgridem. Mas como é que o pai faz para salvar esse moralista? Em primeiro lugar, o pai salva o moralista, fazendo ele redescobrir o irmão. Você pode dizer comigo, o pai quer nos fazer redescobrir o irmão. Ele chega ao pai e diz, pai, tantos anos eu te sirvo sem nem transgredir nada. E vindo este teu filho. Vindo este teu filho. Esse teu filho. Ele está se excluindo da ligação. Está dizendo, esse teu. Aí o pai diz, meu filho, mas esse teu filho que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, tu mandou matar para ele o bezerro cevado. Aí o pai diz, meu filho, era justo nos alegrarmos, porque este teu irmão levante a mão e diga, quem tem Deus como pai não pode querer escolher irmão. Se é de Deus, eu não escolho quem é minha família. Se Ele é meu pai, então todo filho do pai é meu irmão. Este teu filho, aí o pai diz, e este teu irmão? Tu acha que vai me envergonhar dizendo que ele é meu filho? Se ele me envergonhar, tu pensa que ele vai me envergonhar tu dizendo que ele é meu filho? Ele deve então te envergonhar também, porque este é teu irmão. Tá vendo esse irmão fraco dentro da igreja? Este é teu irmão. Tá vendo esse irmão cheio de defeitos e de fraquezas? Este é teu irmão. Porque todo aquele que ama a Deus se abre para os seus irmãos. Sabe como é que o pai salva esse moralista? Trazendo sobre ele a descoberta do pai. Você pode dizer comigo, trazendo sobre ele a descoberta do pai. Estou terminando a exposição, viu? Ei, olha para o seu irmão e diga para ele assim, olha aí, meu irmão. O pai quer se descobrir perante nós. Ele olha, tu nunca me destes, eu trabalho para ti, esse teu filho. Sabe o que é que o pai diz para ele? Verso 31. O pai olha para o moralista e diz, filho,
filho. Filho. É assim que eu leio, sabia? Tem gente que lê assim, filho. Eu leio assim, filho. Tu sempre estás comigo. Olha aí. Tu sempre está comigo. Eu sempre estou contigo. Eu não sou teu patrão. Eu não sou o fazendeiro e tu é meu peão, não. Eu não sou teu chefe. Eu não sou teu patrão. Eu sou teu pai, tu és meu filho. Tu sempre estás comigo. Mas ele salva o moral também, sabe o quê? Fazendo uma revelação da herança. E aí ele diz: tudo que é meu é teu. Ah, irmãos, vocês não têm ideia do que é isso. Isso me alegra muito. Não me alegra porque tem a ver com alguma coisa que eu estou precisando na minha vida material, emocional, afetiva, no meu emprego, no meu trabalho, como as igrejas viciaram-se em fazer. Tem a ver com alegrar meu coração, porque tem a ver com a minha relação com quem Deus é. E o pai, para salvar o filho, ele mostra que aquele perdido é irmão dele. Esse é teu irmão. Abraça ele, é teu irmão. Eu sou teu pai, tu é meu filho, tu vai ficar comigo sempre. Para de ter medo. E o que é meu é teu. Para de viver como miserável, sentado em cima de riquezas. Para de viver como um pobretão, sentado em cima de tesouro. O que é meu é teu. Aí, eu penso logo naquelas cachoeiras de águas geladas. Naqueles rios de águas cristalinas. No barulho das matas e dos grilos e dos sapos. Na siriguela que cai dos pés. No joá dos pés de Joá, aquele docinho. Eu penso no mar, eu entrando naquelas ondas e aquele barulho, no fim de tarde, quando os primeiros pássaros bicam as primeiras estrelas. Ai, aí eu lembro de Paulo. Paulo disse: irmãos, tudo é vosso. Seja Paulo, seja Pedro, seja o mar, seja a terra, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Esse ar que eu respiro foi Pai que deu, é meu. A família que você tem é sua. Essa vida foi Deus que deu, é sua. Ei, tudo que é do Pai é seu. O céu é meu. As ruas da Nova Jerusalém são minhas. A vida eterna é nossa. Eu esqueci o texto, falei errado. Mas eu vou falar. Tudo é vosso. Seja o mar, seja a vida, seja a morte. Até a morte é nossa. Que ela não mata mais, ela é só uma porta dimensional que me leva ao Pai. Tudo é vosso. Seja o mar,
seja vida, seja morte, quer seja Paulo, Pedro, Apolo, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. A minha pergunta é: você vai ficar fora da festa, perdido moralmente, com a cara feia para a graça e para o amor que dá festa, para a gente suja que se arrepende? Ou você vai continuar fora, perdido nos prazeres e nos bares e nas prostituições? Ou você hoje, seja quem for, vai entrar na casa do Pai e dizer: eu vou participar da festa e vou comer do bezerro cevado que foi morto por causa dos filhos perdidos. E aí a parábola encerra dizendo que a razão da festa é um bezerro. Tu nunca me deu um cabrito, mas para este teu filho tu mandou matar o bezerro. Toda a família judaica criava um bezerro chamado bezerro cevado. Ele era um bezerro especial. Aquele bezerro ali, ninguém podia mexer com ele. Ele era reservado para a ocasião que fosse considerada a mais especial da família. E Deus tinha um bezerro cevado. É por isso que a cruz é a ocasião principal da nossa família. Porque o sangue foi derramado, irmãos. O sangue foi derramado. O cordeiro foi imolado na cruz do Calvário. E ele chama todo aquele que tem sede: venha a ele e beba. De tal maneira que agora, a Bíblia diz, sabe o quê? Não há judeu, nem grego, nem persa, nem brasileiro, nem italiano. E a Bíblia diz assim: não há homem nem mulher. Viu, senhores moralistas, viu? Que diz que mulher não pode pregar. Existe mulher para nós, para Deus não tem mais nem mulher nem tem homem. A cruz quebrou isso. É tanto que ele começa ressuscitando para a mulher. E ele manda a mulher ser a primeira pessoa a propagar a ressurreição. O testemunho de uma mulher não era válido no judaísmo. Ainda mais uma que tivesse tido 7 demônios e era prostituta. Mas ele pega a prostituta que tinha 7 demônios, aparece para ela e manda ela anunciar a ressurreição. Sabe por quê? Porque ele quebrou todos os protocolos da religião. Porque ele é maior do que o templo. Ele é maior do que o Salomão. Ele é Senhor do sábado. Ele é juiz de vivos e dos mortos. Ele é Senhor da terra e é Senhor dos céus. Fique de pé agora, glorificando a Deus. Eu li que o véu do templo se rasgou.